Roberto Wagner de Almeida. Eu sou nascido em Paraisópolis, em Minas Gerais, em 7 de abril de 1941, significando que eu estou com 84 anos. Esse aqui é uma foto, essa aqui é o Brasília Modern Six. Da esquerda para a direita tem o Celso, que é o guitarrista. A cantora, eu não sei, mas a cantora deles à época chamava-se Creuza, com R. Depois tem o Wilson Benedetti, que era o saxofonista e um brilhante saxofonista. E mais à direita ainda está oculto aqui o Ivan, que era o contrabaixista. Aqui está faltando à esquerda aqui o tecladista, que era o Jota Moraes. Ele era o tecladista e arranjador, e ele não aparece aqui. Isso aqui deve ser da noite final, não sei. Ou é da terceira noite, quando foi apresentado o Chorinho Perdido, que isso aqui é o Chorinho Perdido. Porque no festival, a única coisa que o Brasília Modern Six apresentou foi o Chorinho Perdido. E que na votação final, tudo considerado ficou em primeiro lugar. Então ficou a impressão, muita gente até hoje acha, que o Sabiá de Ouro, o primeiro, foi vencido pelo Chorinho Perdido. Mas, na verdade, o Chorinho Perdido ficou em primeiro. Em segundo ficou Horizonte, também J. Moraes e Roberto Wagner. E em terceiro, Prelúdio para um Amor Sem Adeus, nosso, que está gravado em disco, do Biriba Boys, cantada pelo Luiz Antônio. Ah, tão lindo é ver o sol nascendo em seu olhar, seu rosto amanhecer, sorrindo, suas mãos. Que é do primeiro Sabiá de Ouro, e tem um baiãozinho que é muito interessante, porque esse baiãozinho foi composto lá no estúdio da RCA Victor, no Rio, assim, inesperadamente. Porque nós estávamos lá assistindo a gravação, o Jota, inclusive, participando, né? E aí, lá pelas tantas, a produção se deu conta de que o Sérgio Vaz tinha levado um elenco de composições, de músicas a serem gravadas, e tinha sobrado espaço para o disco. Então resolveram lá, eu não me lembro de muito detalhe, mas o fato é que disseram, olha, você não tem uma outra música aí, tudo, mas não, nós não ensaiamos, não sei o que e tal. Eu não sei de que maneira acabaram virando para o Jota, falou, Jota, não dá para você fazer uma música aqui, você e o Wagner? E nós fomos para um canto lá e compusemos, já dentro do estúdio, um baiãozinho chamado Sei Lá, que é cantado pelo Luiz Antônio nesse LP. Sei lá, por que foi que eu vim e se vou ficar, eu não sei. Se a estrada que vai vem me pedir, eu vou. Se a maré subir, ponho meu saveiro no mar. Posso ir de vez ou querer voltar, nem o fim do mundo é meu lugar. Vamos a outra aqui. Esse outro aqui, eu não sei identificar essa cantora, tem um palpite apenas, mas o importante é que ela mostra a banda que acompanhava. Só não acompanhava quem dizia, não, eu quero eu mesmo. Teve alguns autores que preferiram sozinhos tocar violão, ou levar um conjuntinho deles, entendeu? Mas havia à disposição de todos os compositores uma banda com grandes profissionais. Esse primeiro, que está aqui da direita para a esquerda, eu faço questão de falar um pouquinho mais dele,
porque era um músico brilhante. Na minha opinião, e não entendo nada de música tecnicamente, né? Mas sou um inveterado ouvinte de música com muita atenção desde a infância. Eu costumo dizer que a minha formação musical foi feita pela Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, 940 kHz, que tinha uma seleção musical tão bonita que você ficava ouvindo aquela rádio meses a fio, não tinha uma música para isso aí eu não gostei. Era tudo muito bonito. Eles tocavam 2 músicas seguidas. Quando terminava, o locutor dava o nome de cada uma delas, seguida de quem era o intérprete e dava os compositores, coisa que hoje não existe mais. Bom, vamos em frente. Então aqui, o primeiro aqui da direita para a esquerda, que está no saxofone, era um músico brilhante, jazzista, conhecido por Palito. Ele era paraguaio. O nome completo dele, eu sei porque nós éramos muito amigos. Eles se chamavam Ángel William Miranda Jara. Escrevendo em português. Ángel William Miranda Jara. Né? E ele veio, em algum momento, trazido para cá pelo Sérgio Vaz, e foi de longe, ele e o J. Moraes, os melhores arranjadores que o Sérgio teve em todos os tempos. Os 2 eram brilhantes. O que eu quero dizer de especial sobre o Palito? O Palito foi quem fez eu diria quase a totalidade dos arranjos, para quem quis ter o arranjo. Do festival. E ele era um músico tão brilhante que um dos membros do júri, de quem nós vamos falar, que é o Carlos Piper. Carlos Piper foi um band leader. Eu acredito que a melhor orquestra de metais que a música popular brasileira já teve era do Carlos Piper. Ele está na Wikipédia. Desculpe. E ele levou o Palito para participar da banda dele, não depois aqui. Né? Houve um momento em que a banda do Piper... Bom, para dar uma ideia da importância dele, a banda do Carlos Piper é que se apresentava na televisão no programa O Fino da Bossa, de Elis Regina e Jair Rodrigues. Você imagine o nível dessa banda. Né? E esse cara veio ser parte do júri do primeiro Sabiá de Ouro, Carlos Piper, músico brilhante. Eu não sei dizer quem é que apontou os músicos, né? No caso, o Carlos Piper, que foi um grande acerto de quem o convidou. Último detalhe sobre isso, porque é tristemente famoso. O Piper morreu naquele famoso acidente aéreo da Varig, que estava prestes a pousar em Orly, em Paris, e morreu todo mundo. Ele estava viajando para acompanhar o Agostinho dos Santos em shows na Europa. Tá? Pois bem, o Palito, num determinado momento, foi disputar um lugar que estava vago nessa orquestra de sax barítono, que não na orquestra do Piper. Não era o instrumento dele, o sax barítono, ele era do tenor, embora ele fosse um músico completo. Né? E eu acompanhei isso muito de perto. Eu era solteiro, morava ainda com os meus pais, e nós ficamos muito amigos. Eu pude, inclusive, mais adiante, prestar alguns favores ao Palito, que fico muito feliz de tê-lo feito. Isso não preciso dizer aqui. Foi problema de saúde dele, que eu consegui médico para tratar dele. No momento difícil da vida dele, que morava em Caçapava com a mulher e um filho, eu arranjei emprego para o filho dele, entendeu? Enfim, nós éramos muito amigos, e quando ele viu essa brecha, que era uma disputa de músicos por um lugar na famosa banda de Carlos Piper,
Ele foi lá e se candidatou, mesmo não sendo um instrumento predileto dele. A vaga era de sax barítono. E porque ele era muito meu amigo, ele foi fazer o teste, voltou, foi lá em casa conversar comigo. Nossa, Roberto, a coisa foi difícil, o Piper fez umas partituras difíceis e tal e tal. Falei, como é que você saiu? Eu acho que eu fui bem. Então, resumindo a história, ele ganhou o lugar. Tá? Ele passou a ser o barítono da orquestra do Piper. Tem até um dos LPs do Carlos Piper, tem uma faixa em que o solista é ele, que é aquela Clube do Bolinha, uma música aí da época do Iê, Iê, Iê. O solo ali é do Palito. Bom, então, o Palito foi o grande arranjador do festival, tá? Um grande músico. Isso aqui foi uma seleção feita de músicos da região. Por exemplo, eu estou vendo aqui que era o trombonista, era o Bié. O Bié era músico lá em Guaratinguetá, na banda da Aeronáutica lá. E várias vezes que a gente ia fazer alguma coisa melhor, ele era um dos músicos que a gente ia buscar para integrar, entendeu? Então, aqui depois dele tem o Wilson Benedetti no sax tenor, que era outro músico brilhante. Eu acho que era uma moça que morava no CTA, uma mocinha bonita, chamada Thelma Krug. Essa moça veio se tornar uma cientista famosa no mundo inteiro. Ela deve ter se formado no ITA, não sei, mas ela era matemática. Depois ela assumiu o cargo no INPE, se especializou, etc, etc, etc. Ela acabou sendo uma das maiores autoridades em problema de clima, de meio ambiente no mundo inteiro. Se você pegar na Wikipédia a biografia da Thelma Krug, é impressionante o que essa mulher já fez pelo mundo afora. E era uma menina, mocinha, cantando no Sabiá de Ouro. Aqui é o momento em que Fausto Canova, tendo ao lado o prefeito Veloso, o Veloso tinha essa coisa meio curvada, assim. Meio não, ele era bem curvado, como ele está aqui na foto. Então, tem o Luiz Antônio recebendo o Sabiá de Prata como o melhor intérprete do festival. Aí, esse aqui é um dos cantores e intérpretes, cantores e compositores, que preferiam um conjuntinho deles próprios. Essa moça aqui se chamava Zezé. E, se não me engano, ela fazia parceria com um guitarrista aqui da cidade, que talvez seja esse que está aqui, que era conhecido como Paulinho da Viola. Ele era o Paulinho. E os outros, aqui tem flauta, etc., eu não sei identificar. Lá no lado direito, ao fundo, você vê o Palito, o que significa que eles fizeram essa apresentação, mas o Palito botou a banda atrás, dando mais massa, né? Puxa, isso aqui dá saudade. Lá no fundo, você vê o Fausto Canova, esse aqui, ó, com terno azul marinho. Esse é o Fausto Canova. O papel do Fausto Canova foi qual? Apresentar o festival. E, como ele era um crítico musical, famoso, sobretudo, como especialista em jazz, ele tinha programas de jazz, teve em várias rádios de São Paulo, mas a maior parte do tempo ele ficou na TV Cultura. Ele também é item de Wikipédia e tudo, tem um extenso relato biográfico, né? O festival, o primeiro, teve uma repercussão tão grande, e ele era, na primeira versão de 69, restrito a compositores de São José dos Campos, não necessariamente nascidos aqui, mas tinham que morar aqui, né? E aí a repercussão foi tão grande que resolveu-se fazer o segundo, abrindo para todo o Vale do Paraíba. Então, o segundo Sabiá tem participação de compositores de toda a região. Eu não lembro informação sobre o primeiro, quantas foram as canções inscritas,
mas eu sei do segundo, porque está mencionado. Dado o sucesso do primeiro, das músicas, não sei quantas, foram selecionadas por um júri prévio, que era composto pelo Sérgio Vaz, do Biriba Boys, o Augusto Aride, que era líder de um conjunto de baile de Taubaté, Ritmos OK. Tinha alguém de um conjunto de baile de Jacareí, que tinha o nome de Filaboia, mas tinha músicos muito bons. E tinha mais alguém que eu não lembro. Mas, e o próprio Luiz Gonzaga, que era o secretário executivo, que era muito ligado em música, embora música erudita, que o Luiz gostava. Então, esse grupinho aí recebeu todas as gravações em fita cassete e escolheu 32, que iam ser apresentadas em 3 noites. E, no final, as 4 classificadas de cada uma dessas noites iam disputar o Sabiá. Tá? Então, esse esquema foi o mesmo aplicado no segundo. Né? Pois bem, eu dizia que a repercussão do primeiro foi tão grande que esse dado é mencionado em alguma coisa que eu li aí. Para o segundo, foram inscritas 187 músicas. 187 músicas, das quais esse júri prévio escolheu 36. Entendeu? Então, eu não sei quantas, mas seguramente no primeiro deve ter sido coisa da ordem de 100, 90, por aí. Né? Foi um grande sucesso. Porque São José não tinha aquela altura um palco adequado para grandes espetáculos, né? Então, o Conselho de Cultura, como tinha inaugurado, depois a gente fala, na Semana Cassiano Ricardo, na primeira Semana Cassiano Ricardo, nós trouxemos a companhia do Paulo Otran com Édipo Rei e, principalmente, trouxemos a Orquestra Filarmônica de São Paulo, com regência do maestro argentino Simão Blair. Não havia como, no palquinho do cinema, o palco de cinema mais ainda, que é desse tamanhinho, né? O suficiente para a tela e uma coisinha de nada, né? Na ocasião, quando a gente já tinha, com autorização do Veloso, contratado o Paulo Otran, que eu e o Luiz Gonzaga fomos contactar lá no Rio de Janeiro, onde ele estava encenando o Édipo Rei de Sófocles, né? E a Filarmônica de São Paulo, São José nunca tinha visto uma orquestra daquele tamanho. Certo? Não tinha nem como por causa de local. Né? E quando nós falamos ao Veloso, a gente tinha levantado o custo, né? E levamos para o preço. Não, isso aí não tem condição, porque você conhece muito bem o que significa trazer uma orquestra sinfônica ou filarmônica, o número de músicos, os instrumentos trazidos com todo cuidado para não desafinar, tudo aquilo. Então, quando a gente mostrou o custo para o prefeito, não, isso não dá. Né? Aí eu com o Luiz Gonzaga saímos de lá e falamos, Luiz, e se a gente conseguir um patrocínio, né? Se não para pagar tudo, para dividir o custo com a prefeitura. E aí pensa daqui, pensa dali, vamos na Tecelagem Paraíba, cujos donos eram daqui, né? A gente nunca tinha visto, conhecia de nome Clemente Gomes, que era quem tocava, porque o Severo tinha carreira política, foi senador e tudo. Quem ficava aqui era o Clemente Gomes. Então, nós dois, sem nem conhecermos pessoalmente o Clemente Gomes, fomos lá, sentamos diante dele, explicamos, olha, vai ter semana, nós estamos criando isso, aquilo e tal, já temos o Paulo Otran, e nós gostaríamos de trazer a Filarmônica de São Paulo, mas temos essa limitação. Né? O prefeito não consegue pagar tudo. Né? E a essa altura, eu não lembro, mas devíamos ter apresentado para ele, certamente, o custo. E ele topou pagar uma parte, que eu tenho a impressão até que era mais do que a metade. Como é que nós íamos ambientar
a Companhia Teatral do Paulo Otran e mais ainda a Orquestra Filarmônica de São Paulo. A gente teve que conversar com o prefeito e o prefeito liberou o setor da prefeitura que cuidava da cidade, não sei se já era esse o nome, depois passou a ser Secretaria de Serviços Municipais, e foi mudando de nome, mas enfim, era o pessoal braçal, né? Então o prefeito liberou esse pessoal para montar um palco que desse continuidade na frente do palco do Para Todos, e para caber principalmente a Sinfônica, ele teve que invadir várias das fileiras iniciais ali da frente do palco. Então nós tivemos que inutilizar, não me lembro, 3, 4 fileiras para o palco ir até lá, que foi montado pelo pessoal da prefeitura, para a primeira semana Cassiano Ricardo. Depois nós vamos falar dela. Então, voltando aqui, olha, tem um outro grupinho aqui que eu não identifico. É um rapaz e uma moça. Aí, aqui aparece bem o Fausto Canova. Deixa eu mostrar. Aqui é o Fausto Canova. O Palito, o resto não aparece bem, eu não identifico esses intérpretes. Aqui tem uma outra foto de frente do Brasília Modern Six. Em nenhum momento participou o Biriba Boys. Tinha músicos do Biriba Boys, né? Mas era uma orquestra montada com músicos da região. Tá? Então, aqui aparece de novo o Ivan, que está encoberto pela partitura, pela estante, o saxofonista o Wilson Benedetti, que tinha apelido de Cisso, essa cantora que talvez fosse a Creuza, né? E aqui à esquerda, um ótimo músico, um guitarrista, que era Celso, ele era funcionário do Banco do Brasil. Isso, Celso Ataíde. Muito bom músico, conversava muito comigo sobre jazz. Ah, que bom, gosto muito dele. Aqui é outra foto do Brasília, né? E aqui é o momento em que eu e o Jota, infelizmente, o meu braço esconde o Jotinha, coitado. O Jotinha é baixinho, né? Então tá aqui, ó, tem o Veloso, o Fausto Canova, lá no fundo tem o Luiz Antônio, aparece parcialmente o rosto dele, alegre, comemorando, né? E aqui eu e o Jotinha, segurando o Sabiá de Ouro, que por coincidência infeliz, nós exibimos de frente para trás. Em vez de ficar de frente para o palco, ele ficou virado com o traseiro.